tá? Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. O podcast que traz histórias reais de pessoas que superaram desafios e conquistaram grandes feitos. Aqui você encontra inspiração para crescer de forma pessoal, profissional e financeiramente. Eu sou a Sabrina Baez e toda semana a gente traz um convidado especial para compartilhar experiências transformadoras, porque a gente acredita que você conhecer o bastidor da vida dessas pessoas pode te dar um insight aí para você dar o próximo passo na sua vida. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e é o seguinte, seja você um empreendedor, profissional buscando evolução ou alguém que deseja dar um novo rumo para sua vida, este podcast é para você, você está no lugar certo. Aqui a gente explora erros, aprendizados, acertos dos nossos convidados para que você de repente ganhe uma nova perspectiva para sua vida. Então, papel e caneta para anotar os insights que estão incríveis nesse episódio de hoje, tá? Legal. Vamos lá, então, apresentar nosso convidado? Nosso convidado de hoje é daqueles nomes que resumem o que é empreender com propósito, inovação e impacto social real. Ele é farmacêutico de formação, empreendedor por paixão e estrategista por natureza. Ele é um verdadeiro arquiteto de grandes ideias. Foi fundador do Portal Educação, liderou uma das maiores plataformas de EAD do mundo, formando mais de 1 milhão de alunos e oferecendo mais de 3 milhões de cursos online. Olha esses números, gente. E não parou por aí. Levou a empresa a ser reconhecida entre as melhores para se trabalhar no Brasil e na América Latina, até a sua venda para o Grupo UOL, Folha de São Paulo. Hoje ele está à frente da Leventronic, uma pet tech inovadora que une tecnologia, IoT, né, Internet das Coisas, robótica, inteligência artificial para transformar o mercado veterinário e já foi reconhecida como uma das melhores startups do país. Também atua como mentor, investidor anjo, está entre os top 30 do Brasil, conselheiro de empresas e figurativa em movimentos sociais como a União BR, arrecadando mais de 150 milhões para ações de impacto no país. Gente, que orgulho, hein? Com mais de 35 premiações nacionais, já foi reconhecido como Comendador da República Brasileira e recebeu o título de Guardião dos Objetivos do Milênio da ONU por suas contribuições sociais. Nesse episódio, então, a gente vai conhecer essa mente por trás desses grandes projetos, as suas estratégias de crescimento, a sua visão de futuro e como que é possível empreender com tecnologia, humanidade e alto impacto. Então, seja muito bem-vindo aqui ao NovoCast Podcast. Hoje a gente está com o Ricardo Ferreira Nantes. Obrigada, Ricardo. Obrigado, o prazer é meu. Espero fazer jus, né, a essa enorme apresentação. Nossa, obrigado. Legal, a gente está feliz. E antes da gente começar nosso bate-papo, a gente sempre começa o NovoCast tomando aquele tererezinho gelado na parceria da Pajarito, que é a nossa querida erva mate, que antes a gente só achava... O Werner acho que não sabe, né? Que ele não é sul-mato-grossense raiz, mas a gente ia lá pro Paraguai buscar essa erva, só lá que tinha, cara. Era incrível, assim. Por isso que o Júnior buscou muito, ele tomou muito sol, tá vendo? Ele andou demais, aí ficou desse jeito aí. Por exemplo, a gente, nossa nova geração, não precisa mais ir buscar tão longe, né? Pra ter essa erva incrível aqui, pra bate-papos inspiradores. Erva Pajarito tem aqui em Campo Grande sede de distribuição, tá? Então, tá mais pertinho de você aí. Vai subir um QR Code, né? Vai subir pra quem quiser QR Code saber. com desconto e é uma parceria incrível aí pra quem gosta de boas conversas e boas histórias, assim como o NovoCast. Eu vou Bom começar demais. aqui, tá? Por favor. Vamos começar? O que você quer começar? O tereré ou a pergunta? Eu começo tereré e você começa a pergunta. Então tá bom. Enquanto ela faz o tereré, eu vou fazer a primeira pergunta. Demais, né? Ver todo esse currículo. Inclusive, a gente aqui tá tendo um privilégio, então obrigado por estar aqui. Como que é olhar pra trás e ver que você formou mais de 1 milhão de alunos, cara? Vendendo sua empresa para um dos maiores grupos de comunicação desse país. Conta pra gente um pouquinho aí. Tem horas que demora pra cair a ficha, porque quando você empreende, nunca é o fim, né? O objeto final, formar 1 milhão, mas o gostoso é a jornada. E ver crescendo, começou na casa dos meus pais, aí depois alugando
um imóvel em bairro mesmo, e aquilo vai crescendo, poucos funcionários. Aquele medo de registrar os primeiros funcionários. Chegamos a ter mais de 300 né, pessoas na empresa. E eu penso que o mais gostoso nisso tudo, né, foi a jornada. E aí, a hora que você via as coisas acontecendo, os números vindo, a gestão, o aprendizado envolvido naquilo tudo, e os resultados chegando, e aí você começa a sentir cada vez mais satisfeito pelo propósito, né, pelo final que você está formando, as histórias, né, muitas histórias de pessoas que fizeram nossos cursos e mudaram de vida, né, por exemplo, a história, eu até achei engraçado isso, uma pessoa que fez, né, um curso nosso sobre jardinagem e depois, tempo depois, né, começou a cortar a grama lá do uma outra casa que eu tinha, conversando com ele falou, cara, faz tempo que eu vou te falar, eu tenho meu trabalho hoje por causa de você. Eu falei, como assim? Aí eu fiz o curso de jardinagem lá online no portal, comecei a fazer, depois fiz o outro e aprendi e hoje eu tenho o que eu tenho graças à questão do portal. História de gente que até em situações infelizes, né? Por exemplo, aquela questão lá da Boate Kiss, né? Uhum. Chegou depoimento também de gente que um pouco antes tinha feito um curso nosso de reanimação cardiorrespiratória e durante o incêndio começou a utilizar umas amigas dela que tinha passado mal e usou para ressuscitar. Né? E mandou esse depoimento pra gente. Gente que teve restaurantes fechados por falta de estrutura sanitária. E aí o engraçado é que o próprio fiscal indicou o portal para fazer curso, ela foi e fez, melhorou, cresceu a renda, escreveu o depoimento também agradecendo. Então, gente que tinha ensino básico, queria fazer faculdade, começou a fazer curso livre, o pessoal ensinou a fazer graduação, depois virou aluna nossa de pós-graduação e começou a atender, aí o consultório dela mandava as fotos, as histórias, né? As fotos de lá das histórias, vários certificados nossos. Ela falou, hoje eu tenho vários pós-graduados, eu dou aula, faço atendimento de psicóloga e pós-graduado, e graças começou por aí. Então, essas histórias é bacana. E acho que isso é o que mais sente, isso é o que mais é gostoso, do que o número próprio em si. Quando a gente fala número, às vezes, 1 milhão, legal. Né? Pô, mas e as histórias por trás de cada um, isso aí realmente impacta. Isso é o que impacta. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Antes né, a gente já começou com a pergunta ali de impacto do portal, mas antes, quem que é o Ricardo antes do empreendedorismo? Como que você cresceu? Você é daqui de Campo Grande? Sou de Campo Grande. Como que você se conectou com essa área de formação, educação dentro do empreendedorismo? Conta pra gente um pouquinho. Claro. Eu vim de uma família grande, né? Meu avô tinha um quintal lá no bairro Amabaí. E éramos várias casas onde moravam meus tios, né? Então eu cresci com muito primo ali. E acho que começou com 6, 7 anos de idade, né? Eu vi meu avô passando um macerato de caroço de abacate com álcool na perna. Eu falei, o que você tá fazendo, vô? Ah, isso aí eu uso pra dor nas pernas, né? E melhora minhas dores nas pernas. É que o pessoal é besta, se vendesse em farmácia, dava muito dinheiro. Olha. Aí eu olhei assim, cara... Tinha um pé de abacate lá, aí tinha o pote de vidro, meu tio fazia doce, então, pô, eu consigo pegar esse vidro com meu tio. Só preciso do álcool, né? E naquela época você comprava tudo em farmácia, né? Uhum. Você ia fazendo servicinho, ele pegava um dinheiro, ia lá, conseguia comprar álcool e comprei. Aí comecei a fazer aquilo e vender pra população da melhor idade ali do meu bairro e começou a ter retorno, né? Fazia, vendia. Nossa, menos de 10 anos. Devia ter uns 6, 7 na época. Não sabia escrever direito, pedia pra ver. Colava lá aqueles letrão feio meu, mas enfim. Uhum. E comecei a vender. Aí o pessoal ligava na casa da minha mãe, pouca gente ia telefone, né? Ah, fulano, queria falar com o Ricardo. Com o Ricardo? Minha mãe. Ó, fulana, a dona Clara quer falar com você. Ah, queria mais um naquele lá, você faz encomenda e tal. Aí eu falei, o que você tá vendendo? Aí tô vendendo caroço, me ensinou e comecei a fazer aquilo. Receita do vô, como que é o nome do seu vô? Era Dolorito. Lucas. Lucas. Pomada do vô Lucas. E foi nesse momento que você viu que você tinha uma mentalidade de construir grandes coisas? Isso foi uma inspiração, então, pra você? Foi nesse momento que eu comecei a me inspirar com criar coisas que mudassem de alguma forma a vida das pessoas. E aí eu comecei a gostar do game. Acho que foi bem nessa idade. Eu comecei a jogar do jogo ali, comecei a gostar do game. Vira seu microfone. Comecei a fazer outras coisas. E aí comecei a perceber que
não tinha rede social, não tinha nada, e o que passava no Fantástico virava modismo, né, na semana seguinte. Aí comecei a ver que, por exemplo, tem uma reportagem que o ovo de codorna dava virilidade, né, pra população. Uhum. Aí o pessoal começava a procurar e eu falei, cara, eu já tenho a graninha aqui do ovo, já tenho o meu público-alvo, né, que é o pessoal que já compra de meus remédios. Aí comecei a comprar codorna, pedi pro meu avô construir lá um galinheiro junto comigo, né. Na época eu já tinha uns 8 anos, 9. Comecei a comprar codorna e vender ovo de codorna. O pessoal do bairro. Ai, gente. E aí, primeiro o público comprava outro. Comprava. Falei assim, pô, já dá uma recorrência, né? Mesmo público. E aí fui fazendo. Tinha coisas no colégio. A minha mãe era diretora educadora, já vou entrar nessa parte do Portal Educação, mas influenciou muito nisso. E aí tinha os cursos, eu queria ir, né? Ah, mas você não sei o que, não, eu quero fazer curso. Ah, mas é professor não sei o que, não. Me deixa lá no canto. Aí eu ia lá aprender a fazer esse curso. Um dia era um curso sobre como fazer quadros, né? Fazer quadro, pintar quadro, colocar. Eu fui lá, aprendi a fazer. Fiz, aí comecei a... Meu pai tinha marcenaria, ele só fazia moldura pra mim. As pessoas me entregavam as imagens, eu moldurava e vendia também. E aí fui gostando dessa parte de empreender Legal. e de vender ali, jornal em escola, né? E você tinha um sonho assim, quando eu crescer eu quero ser tal coisa? Eu Você queria não ser- conectava com empreendedorismo, você não sabia que era uma forma de empreender isso É. naquela época. Não sabia. Falei, cara, quando eu crescer eu queria ser empreendedor, empresário na época, né? A palavra empreendedor não era essa palavra. Eu queria ser empresário, acho que eu gosto disso aqui, né? Ou cientista. Eram as duas. Queria ser cientista ou empresário. Cientista ou empresário. Por isso que eu escolhi farmácia até. Farmácia pro lado de cientista, mas eu também podia ser empresário. Então, por onde que eu vou pra cá? E aí, no meio do caminho, minha mãe é educadora, né? Foi diretora de colégio, né? Municipal. E muita coisa que Qual que é o ela... nome da sua mãe? Alda. Alda. E muita coisa que ela trazia dos cursos, livros, mensagens, treinamentos, eu ia me apaixonando por aquilo, né? E gostava também, não de dar aula no sentido da escola prussiana, né? Professor falando, mas eu gostava de mentorar, sempre gostei. Né? Eu falei, cara, eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa aqui. Aí construí o primeiro site, que era na área de farmácia online. Mas você não codava. Você Eu achou comprei um alguém livro. que... Não, eu comprei o livro e aprendi a colar. Ô, louco. Eu comprei o livro e aprendi a colar. Entendi. Lá no Carrefour, no livro de HTML ainda na época. Comprei lá no Carrefour. E aprendi a fazer o basicão ali. E fiz, aí subi, aí tinha que subir as imagens, fui fazendo. Mas isso você já estava na faculdade. Isso estava no início da faculdade. Isso é faculdade. Tava. Então o Portal da Educação Desculpa, nasceu no final da faculdade. na época de graduação. Nasceu na época de graduação, da faculdade. Aí fiz, aí em seguida me convidaram para dar aula na UFMS como professor substituto, colaborador, né? Assim que eu me formei. E aí eu precisava de conteúdo pro site, né? Aí, ao invés de dar provinha e tal, não sei o quê, eu falei, gente, vocês querem ter o seu nome de vocês divulgado na internet, né? Me entrega as provas, eu dava uma disciplina lá que era, por exemplo, plantas medicinais. Me entrega cada um uma planta medicinal, um artigo, eu vou colocar o nome de vocês junto na internet. Eu comecei a botar conteúdo. Em disquete ainda. Vocês já tinham. Cara. Pegava o disquete, Tem botava gente que não sabe nem o que é subia. disquete, sabia? Exato. Você faz disquete, que disquete? O que é isso? Eu mesmo não sei. Vai, Júnior. Eu sei. Que é isso? Já me falaram isso em algum lugar, né? Essa palavra, Falaram né? isso em algum lugar. Não sei o que Você é. não sabe o que é, procura no Google aí, disquete. E aquilo foi dando. No começo do Farmácia Online acho que era 6 visitas. Acho que era 3 minhas, 2 da minha mãe. O site chamava Farmácia Online. Farmácia Online. Não tinha Era nada a o ver primeiro com o site. Portal da Educação ainda. Não, o portal foi logo em seguida. Não. Que a ideia inicialmente era conteúdo para vender banner, né? Só que logo depois da bolha da internet, né? Pô, esse modelo de publicidade com banner, não sei se vai dar certo. E aí veio a ideia, cara, eu posso oferecer alguma coisa de curso. Eu sabia que o conteúdo, depois que... Eram 8 visitas, né? Quando eu vendia, acho que tinha mais de 1 milhão de visitantes mês no portal. Mas era 8, mais ou menos, ali por mês. Eu acho que 3 era minha, 2 da minha mãe, 2, 3 de fora perdida. E aquilo começou a aumentar, e eu via que o público era farmacêutico estudante, né? E comecei a oferecer curso, né? Só que eu estava no final da faculdade, não podia ter. Mas como eu era de centro acadêmico, de movimento estudantil, eu tinha acesso ali aos profissionais, que a gente chamava pra fazer palestra, tudo, e comecei a convidar eles. Me entrega o material em PDF, assim, assado. Vi como é que os players grandes no Brasil estavam fazendo os cursos online dele, falei, cara, eu consigo fazer melhor. Né? Eu não sou um cara
Não tem estrutura, não tem dinheiro, mas eu via como é que eles estavam fazendo. Eu falei, eu consigo me formatar aí e oferecer melhor. E comecei a fazer isso. E aí surgiu o Portal Educação. Aí Nesse comecei a surgir Isso ainda tava no o Farmácia Online. Farmácia Primeiro curso Online. online. E a coisa foi dando certo pra farmácia. Eu falei, eu vou tentar na enfermagem. A enfermagem deu certo. Né? Junto com, já com Isso em que outros ano? sócios. Desculpa. Mais Isso ou menos. foi em 99. Olha só, Uhum. gente. Tava 5 vindo de anos. aqui da Ana pra cá. Internet de escada. Internet de Aham. escada. Era um saco, tipo. Mas eu começava a ver a... Quem gostava de madrugada. Você lembra, isso né? aí, cara. É isso aí. É por isso que a galera dessa época não dorme Tem- direito, porque ficava acordado na exatamente. madrugada, né, Faz uns diretor? E aquilo foi dando, mas eu olhava fora os números, já tava a banda larga, já não tinha tanto assim, cara, isso vai chegar no Brasil. E a hora que chegar no Brasil, eu quero ser um dos primeiros a estar pronto, né? Então sempre foi meu pensamento ali atrás. E aí na hora que começou a virar a chave pro Brasil, eu já era um que já tinha muito Conteúdo. curso, muito conteúdo, né? Eu não tinha ideia do Farmácia Online. A primeira vez que eu comecei a ter ideia da dimensão dele foi quando eu fui fazer uma pós em interior de Minas Gerais e eu era um dos alunos. Aí uma das pessoas não me conhecia, Farmácia Online, tá aí conversando. E aí fiz umas perguntas, aí um dos caras falou, ô bicho, esse cara aí é do Farmácia Online. E todo mundo olhou, ele que é o fundador de Farmácia Online. E o pessoal tudo veio falar, cara, aceito seu site, fiz seu curso. Cara, eu, tipo assim, gente do Brasil inteiro. Você não sabia que você tava tão Exato. popular. Hoje é simples você falar isso, você entende a internet. Na época, não tinha caído a ficha de quanto que era. Uhum. Aí gente do Brasil inteiro fazendo aquela pós EAD, e as pessoas vieram, cara, eu conheço seu curso, pô, que legal, como é que você fez? Aquele monte de gente. Isso já era em 2003, 2004, por aí, uns 3, 4 anos depois já tinha pegado um crescimento, né? E a gente começou a abrir em outras áreas, né? Ensinar fisioterapia, medicina e tudo, aí, só que era muito complicado mexer com vários segmentos. E daí a gente resolveu criar uma marca que fosse guarda-chuva de todos eles e jogasse todo mundo para dentro. Que daí criou a marca Portal Educação. Demais, Essa é a cara. história. Se a gente for pensar um pouquinho nesse comecinho de conversa já, na essência da tua veia empreendedora, tá antenado, na verdade, com o que tá acontecendo no mundo, né? Como você falou, assim, pô, eu via no Fantástico uma coisa que tá rolando e vai virar uma tendência. E aí você investia naquilo. E também o impacto, né? Acho que o impacto é o que mais te movia, ou que te move até hoje, né? Também, Eu penso que a gente está no mundo para evolução, né? Uhum. Para evolução individual. E primeiro a gente evolui a gente, depois ajuda a evoluir o próximo, né? A pessoa ao seu lado ou o grupo de pessoas ao seu lado. Então, eu acho que esse tem que ser o principal foco, o principal. Uma vez que você tem isso bem claro, então você vai buscar coisas que você pode fazer que possam impactar não só o seu crescimento, mas também o de outras pessoas ao seu lado. Então, isso eu tenho bem claro. Né? Tento escolher só empresas, situações, investimentos que de alguma forma possam impactar ali a vida das pessoas. Né? Era como Já se me ele, ofereceram, né? ele conseguisse enxergar o futuro ali do negócio, E né? até porque nessa época EAD não tinha muitas pessoas que compactuavam com isso, né? Qual foi a maior dificuldade? Tinha uma você certa teve resistência nessa mesmo, né, ou estrutura não? de EAD nessa época? É isso, exatamente isso aí que você falou. É resistência com a EAD. Você pensa bem, quando eu comecei lá, a gente foi a primeira empresa aqui do estado a botar pagamento online. Né? Então, tipo... E na época não era Visa, não tinha os gators de pagamento. Cada um tinha o seu. O Visa tinha o VisaNet, o Master, acho que tinha Mastercard, não sei o quê. Então você tinha que fazer um para cada. O da Visa veio, começou a pedir a sessão primeira aí no estado e tal. Vai, colocamos. Pô, será que os caras vão botar dado de cartão aqui? Então eu chequei aquele medo de segurança. Foi Aí quebrando o paradigma. certificado digital foi depois ainda, de segurança, e foi entrando. Até então era fax, o cara ia no banco, depositava e mandava fax. Entendeu? Ah, que vax. Fax. Se você não sabe o que é fax, procura no Google. Procura no Google. A gente tá falando de mais de 20 anos atrás, né? 5 anos, né? 25 anos. O Olha aí, pessoal fala que começou com curso online aí há 5, 7 anos, pô, tá 25 anos sofrendo na pele. Na pele. E aí Mas você foi vencendo todos os... foi indo. E não era tipo, cara, mas vou tentar. Eu acreditava que aquilo ia acabar uma hora e ia escalar, né? Com a Mastercard sofri bastante, porque a gente demorou acho que uns 2 anos pra eles homologarem a gente. Eu cheguei a mandar um bolo no escritório deles lá de aniversário, tô fazendo 1 ano. O que a gente tá pedindo. Aí eu vou. Até que um dia deu certo, né? E aí logo depois pararam
que cada um tinha que ser o seu gator, aí abriram para todo mundo, aí facilitou demais. E aí as pessoas estavam mais comuns para atender, para comprar online. Era depósito em banco e boleto. Caraca. E boleto 2 dias para compensar ainda, né? Esperar para compensar, para mandar o E certificado. quando que caiu a ficha e você percebeu que o Portal da Educação tinha se tornado uma gigante no mercado? Olha, começou a cair a ficha nessa viagem que eu fui lá. Falei assim, cara, esse negócio tá grande mesmo, né? Tá crescendo, olha só que tal. Aí, quando eu viajava em alguns eventos, vi o pessoal estudando com a minha apostila lá do Farmácia Online. Eu falava assim, olha lá, apostila nossa ali, ó, cara. Aqueles eventos de auditário, eu lá assistindo, e o cara estudando lá pra fazer a prova, né, online. Aí comecei a ver. E aí, um dia, um fundo de investimento, uma pessoa de um fundo de investimento, né, de capital de risco, chama Edson Rigonati, mandou um e-mail, né, cara, eu sou... me chamo Edson, tô abrindo aqui no Brasil uma boutique de private equity e tal, e queria saber se vocês têm interesse em a gente tomar um café e tal. Eu falei, que porra que é essa de private equity, cara? Ia responder Google, né? Fingindo investidor de naturalidade. preço, lógico. Não, cara, eu acho interessante sim, a gente tá buscando, inclusive. Conhecer mais sobre E esse o que mercado que- de private equity. O que era desse private? Eu sei o equity, É eu fundo sei. de investimento, fundo de investimento de startups, de empresas, né? Ah, É um dos primeiros do Brasil. Hoje, eu acredito que é o maior do Brasil. Ele se tornou o maior do Brasil hoje, né? De específico de startup, private equity, brasileiro mesmo. E a gente tomou um café lá em São Paulo, começamos a conversar e tal, ele teve fit na hora ali, né? E na época a gente já estava começando a crescer assim, ele falou, cara, eu vejo matéria de vocês em todo lugar, né? E me interessa muito saber. Vocês são de Campo Grande, me admirou. Queria saber como é que funciona o modelo, tá. Mas na época ele não tinha dinheiro, né? Ele era um fundo, ele tinha um conhecimento fantástico. E eles ficavam no escritório, né? Ele tinha uma mesa no escritório de favor, né? Lá no setor. Então eu comecei com ele lá embaixo, no mercado de Venture Capital no Brasil, eu comecei com ele lá embaixo. A gente rodando, ele, recebendo com os caras de fora, né? Que maneiro. De Estados Unidos, aqui no Brasil, conversamos acho que mais de 20, 30 fundos na época, junto com ele. E ele hoje, além de ser meu mentor, é um dos caras que tem mais conhecimento nessa área. É um cara meio no profile, mas na Endeavor, né, que é uma ONG mundial, que quem trouxe ela aqui pro Brasil foi Jorge Paulo e Betsy Cupira, que reúne os maiores empreendedores do Brasil, a gente brinca que ele é o mentor dos mentores, né? E a primeira empresa que a Stella investiu, né, que é a empresa dele, a Stella Invest, se vocês quiserem procurar, foi o Portal Educação. A primeira que ele investiu. como que é o nome dele? Edson, Edson. fica em Quando São ele vier Paulo. te visitar aqui em Campo Grande, você manda ele aqui pro NovoCast. Sim. Combinar, assim. Legal. E na hora que ele colocou, e não foi nem com coisa financeira, a gente fez em cima de equity, de advisor mesmo, né? Uhum. Lá na linha. E aí eu brinco com ele até hoje, não sei quem que foi mais esperto, né? Você entrar sem dinheiro ou eu pegar você sem te pagar, né? Mas no final deu match aí, Legal, ó. é. Deu match legal. Eu falei assim, eu tô brincando, foi um ganha-ganha, fantástico ali. E hoje é um fundo que acho que já gerenciou mais de 1 bi, né, de investimento real. Depois que eu fiz a venda, eu acabei entrando com ele, né, como cotista lá do fundo. Investimos em empresas como a RD Station, né, resultados digitais de Floripa, que foi vendida para TOTS. Vendemos para TOTS, tinha um percentual pequeno, mas vendeu por 2,3 bi na época. Entramos na ClickSign, de assinatura eletrônica, né, que também fizemos a saída dela ano passado. E ainda estamos na Omie, que é a última empresa do grupo, que é um RP de gestão na nuvem que hoje acho que tem aí mais de seus 200 mil clientes no Brasil e começou também com 3, 5 E funcionários. qual foi o momento que você percebeu que a Portal Educação tinha se tornado uma gigante desse setor? Então, aí começou exatamente nesse momento. A gente começou a ver que tinha uma abertura, ele procurou, cara, eu só vejo que você hoje é o maior no Brasil nesse segmento, vocês estão crescendo, a gente estava crescendo, aí ele me indicou para a Endeavor, né? A Endeavor é essa ONG que eu comentei lá atrás, a Endeavor começou se passa por um processo de seleção na Endeavor, né, de compliance, uma série de coisas para você virar o empreendedor Endeavor. Né? Quem que são os empreendedores Endeavor hoje no Brasil? São os donos da Spoleto, o dono do Creditas, os donos da Melius. Então é um grupo nosso de uns 170 Pobre Rua em São Paulo. Somos em quase 200 empreendedores, fundadores do iFood. Estão com a gente. Então, uns 200 empresários, mais ou menos, que se reúne a cada 2, 3 vezes no ano. Temos o nosso grupo de WhatsApp, né? Que todo dia tem coisa ali.
mas que a gente compartilha ali a missão desses empreendedores de alto impacto repassar, né, o conhecimento, a mentoria, de qualquer forma que seja, em outras, cada uma no seu setor, na sua cidade, na sua região, para gerar esse círculo virtuoso, né, que vem Que se colocando. maneiro. Né? Legal demais. Você colocou a história do Guilherme, tem a história da Tênis, tem a história do Vitor. Então tem aqui em Campo Grande, por exemplo, tem umas 7, 8 histórias de pessoas que acabaram crescendo, aumentando, que começaram com a gente no portal ou de um bate-papo nosso e que foi desenvolvendo. Então isso é legal, isso é muito bacana. Então, Bora essa é a contar missão essas nossa. histórias aqui depois. Muito bacana. E aí, quando que chegou a UOL batendo na sua porta lá? E aí, como que foi essa despedida, essa transição, Conta pra gente como que foi isso. A gente viu que o UOL tá começando com o segmento de curso online e eles faziam parceria com uma outra empresa, né, de Minas. Eu falei, cara, vamos bater lá, né? Aí eu falei, mas como é que a gente faz? No meu comercial, não, manda e-mail, manda mensagem. Começamos a mandar e-mail. Chegou um dos diretores, perguntaram, a gente quer fazer parceria. E aí chamaram a gente para conversar. A princípio foi meu diretor comercial, falar com o dele, se era parceria. Não é bem parceria não, a gente está buscando mais empresas para fazer uma fusão de um grupo de educação. Ele se interessou de você. Aí ele voltou, Ricardo, acho que vai ter que ser você. Os caras estão interessados É maior do que a gente imaginava. Exatamente. E aí já estava com o Edson nas conversas, negociando com uma pessoa, bom que o Edson é de São Paulo. Aí colocamos ele na jogada e a gente foi trabalhando ali, não fecha, vai, não vai. Aí, num período de 8 meses, acabou acontecendo tudo ali, né? Decidimos ir. Fiquei ainda 2, 3 anos nessa transição. Saí em 2025. E hoje eles continuam com ele lá em São Paulo. 2015. 2015, desculpa. 10 anos já. E essas negociações são difíceis, não? São tensas? Conta um pouquinho, o que você pode contar, né? Normalmente, a parte tensa é o negócio de colocar advogado, né? Você coloca os dois porque depois de fechar o deal, você ia ter que ficar ali 2, 3 anos trabalhando com eles, né? Então não dá pra gente estressar ali Repassar processo, método de trabalho. Exatamente. Então a gente se afastou ali, deixou eles colocarem, definimos as metas e eu, com o nosso advogado ia falando que aceitavam ou não. E do outro lado, eles iam fazendo meio de campo. E até que uma hora a gente resolveu recuar. Aí eles voltaram com tudo que vocês querem. Não, então tá bom. Vocês não querem, a gente aceita tudo e vocês ficaram e vambora. Foi tipo quando o Gui vendeu também como que era o nome da empresa do Guilherme? A Gama. A Gama. A Gama, sim. Eu tô com uma pergunta aqui na minha cabeça aqui. Tem uma história, não sei se é verdade, mas o Murilo Gun conta uma história do iFood, que ele teve a ideia do iFood há muito tempo atrás, mas não tinha tecnologia, então a ideia foi meio fora do timing, né? A minha pergunta dentro disso é assim, como tinha uma resistência para EAD, você pensou em desistir em alguns momentos, não? De tocar o negócio? Teve momentos que você falou assim, cara, acho que a ideia é muito boa. Tô muito louco aqui. Só que, por exemplo, internet de escada, resistência das pessoas, você vai fazer pagamento online, cada um é de um jeito, aí vai criando um atrito, entendeu? E esse atrito vai te desgastando. Eu vejo que hoje as pessoas têm uma certa sensibilidade a esse tipo de resistência, né? Sim. Antigamente era mais estoico, né? As pessoas tinham um comportamento, então, o que eu não posso controlar? Vou trabalhar no que eu posso aqui. Como é que foi para você? Você pensou em desistir? Como é que você superou esses desafios aí? Sim. Esse atrito? Excelente pergunta. E você tem que ter uma régua muito grande e saber olhar muito bem para saber até onde você vai, até onde você não vai. Porque hoje, o pessoal de palco, empreendedor de palco, eles falam muito a questão de, você não pode desistir e tal. Não, isso aí é balela, cara. Você tem que ver, às vezes, que um modelo de negócio que você tá indo, talvez você tem que mudar. Ou você tem que trocar. Inclusive, tem vários cases hoje de várias empresas que começaram de um jeito e mudaram totalmente para outra. Então, você tem que saber. Aí, nesse ponto, o papel do mentor é muito importante. Então, o que aconteceu nesse momento? Eu trabalhava na teoria das 2 canoas, que a gente brinca, hoje no mercado. Eu tinha um emprego meio período, né, era fiscal do Estado, e o outro período me dedicava nessa parte educacional. E ali ia medindo. Né, se não der certo aqui, eu ainda tenho aqui. Né, então, foi indo, foi crescendo, eu fui vendo, mas demorou. Uma certa segurança, assim, digamos. Porque e ao mesmo tempo eu não ganhava dinheiro aqui, né? Basicamente só, tudo que entrava eu investia, entrava eu reinvestia, entrava eu reinvestia. Então, pegava o básico ali para mim mesmo. Então, a hora que aquilo começou a aumentar e a crescer, e o time realmente vem essas perguntas. Cara, será que vai demorar?
eu tô vendo que vai demorar lá. E com a leva eletrônica, a história é bem parecida hoje. Bem parecida hoje. Então a gente tem que saber que momento, até onde a gente vai e até onde a gente volta. Né? E para isso, o papel do mentor é essencial. Então você conversar com pessoas ali na hora ou se municiar é difícil. Então eu não tinha, nesse período, eu não tinha mentor. E aí veio as porradas. Tipo, aí o Ministério Público me notificava. Notificação do Ministério Público porque o Conselho de Medicina Veterinária falou que você está fazendo curso de graduação, não sei o que, não sei o que. Aí vem aquela notificação de conselho. Eu fui no Ministério Público acho que umas 4, 5 vezes, se eu não me engano. A primeira vez era um guri de 23 anos, 24. Tal. Aí eu falava, cara, o que eu vou fazer? Ela não tem dinheiro em pagar advogado, porra. Aí eu falei com um amigo meu do conselho, não, eu conheço a pessoa lá, vamos lá. Aí ela foi comigo de parceria mesmo, nem advogado era. Mas recebi notificação, tal, aqui é justificativa, não é curso online, não sei o que, livre. Ah, é curso livre, ó, tá com base na LDB, é curso livre. Ah, não, tá bom, vamos dar baixa. É a primeira vez que você vai no mercado, você é novo, você bota aquele terno que ele meteu lá, né, de Didi lá. Tudo assim, magrelo, assim, Perna do Didi. Sentava lá comendo. Aí depois da segunda e terceira já era amigo de todo mundo. Que foi, tipo, Hoje você dá 3, 4, risada, né? Você dá risada, a primeira foi. Mas você sabe que experiência é uma armadura que te forma nesses tipos de situações. Porque se eu não tivesse levado essas porradas, eu não teria tanta resiliência e dessa risada e resistência também, né? de um monte de coisa. Mas quando eu fui lá, cara, aí depois, a segunda, terceira já tá mais de boa, não é isso? Já tá com o negócio pronto, né? Cadê o cafezinho? Mas é chato você ficar recebendo, cara, na época. Aí quando o governo federal começou a lançar as graduações online, aí parou a encheção de saco. Ah, se o Aí governo parar. pode, né? O governo tá lançando e parou pra todo mundo. Brrr, parou. E na época eu não entendia, né? Pô, eu sou de Campo Grande. Por que você lembra que tinha aqueles cursos por correspondência dos Correios, na banca? Por que esses caras que são grandes não estão fazendo online ainda, cara? Por quê? Por que tem que pegar e mandar, fazer provinha e mandar em casa? Online tá aí, o que acontecia? Eu demorei pra descobrir isso. Hoje eu sei, porque era um executivo, né? Era empreendedor. Executivo tem medo de fazer, de mudar. De mudar a roda. Então, eu via depois de algumas empresas que a gente entrava, que era executivo, o pessoal tinha mais medo de mudar o status quo, porque se acontecesse alguma coisa errada, tinha medo de ser acusado de perder o emprego, de perder o faturamento. É, porque o novo, ele é muito perigoso também. Você já tem uma estrutura rodando, de uma empresa funcionando. De repente fala, vou mudar alguma estrutura aqui, eu não vou colocar o meu na reta, né? Mas é nessa hora que muitas grandes aí quebraram, né? E ficaram pra trás, Aquela né? famosa imagem do barco afundando, mas a gente sempre fez assim. Ó, antes da gente continuar nosso papo aí, deixa a gente agradecer um dos nossos parceiros queridos que compartilha dos mesmos valores do Novocast, que é a Hidrate.br. Todo mundo aqui de Hidrate, ó, que manda demais nos copos aqui, tem um lema muito bacana, que a vida não pode ser morna, que assim como tudo que a gente coloca aqui na Hidrate, para conversas também muito É isso quentes, aí, né? eu tô com a minha garrafinha aqui também. E Ó a garrafa lembrando do que. Júnior, Ó, eu já. Ó, eu não tenho garrafa, pô. A E, Hidrate, ó, Hidrate. Eles estão em Bonito, tá? Com distribuição em Campo Grande também. Então vale muito a pena curtir aí, que realmente é diferenciada. Hidrate é show de bola. Segue eles lá no Instagram, @hidrate.br. Vai subir para você um QR Code. Quem é amigo do Novocast tem 10% de desconto em todos os produtos. pronto. Né? E tem que usar o cupom também de frete grátis. É isso, diretor? Frete zero. Desculpa, frete zero. Então você tem que usar 2 cupons. O de 10% de desconto, que é Novocast 10. E para não cobrar o frete, frete zero. Tá bom? Show. Ó, Ricardo, me fala uma coisa. O que ninguém conta sobre vender uma empresa que você fundou? Tem uma coisinha que ficou lá, um apego? Como que foi esse processo quando você saiu mesmo em 2015? Quando vai lá, eu acho que a primeira coisa é se você tá no momento certo para fazer a venda ou não. As pessoas sempre falam assim, o empreendedor sabe o momento de vender a empresa. Né? Então, acho que você começa com essa dúvida que se dá para vender ou não, talvez esteja mais apto a fazer a venda, né, para ele. E outra, à medida, mesmo que a gente era muito inovador, a gente tinha até programa de inovação, a gente tinha um comitê de inovação na empresa, mesmo que a gente era uma empresa muito inovadora, vai chegando uma hora assim que você quer começar a fazer alguma coisa diferente, né, para testar. E a hora que vem essa oportunidade, você vai e você pensa.
Eu creio que talvez esperasse mais um ano ali, né, talvez a decisão de hoje. Algumas questões, você falou, depois você vende, você tem que fazer aquele período de earnout ali, de você ficar junto com o pessoal um período para fazer a transição. Eu talvez hoje faria menos, né, porque fiquei 3 anos fazendo a transição. Acho que um seria o suficiente, porque você vê mudando muito, vê fazendo isso. Aí você fica, pô, vai dar merda, capitão. Vai dar merda. Aí vem a síndrome do impostor, vou me descobrir aqui, né? Não, vai dar merda. Essa operação tá as errada. coisas que eles estavam fazendo lá, né? Não é nem isso, as coisas que eles estavam mudando e fazendo. Eu falei, cara, isso aqui acho que não vai dar certo, o que eles estão fazendo, né? E eu não queria que respaldasse, pô, foi na gestão do Ricardo, né? Uhum. E aí, acho que uma das coisas que eu mudaria. Uma outra coisa que o Edson me falou muito também, aí por isso que é legal o papel do mentor, eu falei, cara, não se apega. Vendeu, entrega, é na mão deles e vai, e parte pra outra. Não fica pensando como é que Sem seria, sentimento. sem sentimento ali, como é que seria, como é que vai, porque eles vão ter a pegada de executivo de investidor. Então, não fica sofrendo depois de você vender, não. Eu falei, não, tá bom. Então, Pode aquilo encarar eu fui como um trabalhando muito. filho, né? Ah, meu filho, meu projeto, exato. né? Aí eu trabalhei como projeto, não como filho. Não, meu Legal. projeto entregou, terminou, tchum. Tchau. E tomara que dê muito certo e E vão vida pra que outra. segue. E vida que segue. E seguiu, né? Uhum. Depois... Pode falar. Quer falar? Não, fica à vontade. Depois que você construiu tudo isso no setor de educação, como é que foi investir no Pet Tech? Pet Tech, né? Foi. É um setor Conta pra diferente, né? gente. Entrei eu nunca nas tinha telas, escutado né? esse termo, pet tech. Também. Diferente, né? Uhum. Basicamente, em startups de tecnologia no setor de pet, né? Setor pet. Uhum. Como que foi? Eu estava nas telas, né, como cotista, mas as empresas já, essas que a gente investiu muito grande, então, malemar, a gente ajudava alguma coisa lá. E sempre gostei de empreender. Né? Mesmo com a mentoria, eu gosto de empreender. E aí, durante a pandemia, surgiu a ideia de fazer um ventilador para ajudar, não cachorros, mas seres humanos. Uhum. Né? Então, a gente ventilou alguns seres humanos aqui na Santa Casa, um projeto que a gente aprovou com a Santa Casa, pesquisa. Ventilamos alguns seres humanos ali, um ventilador com ambu, com sensor, com tudo, com uma série de coisas. Um dos nossos sócios e engenheiros trabalhava com reator atômico, para você ter ideia. Eita. Então, fizemos a programação dele, fizemos a estrutura dele e via que a pandemia ia e se ia continuar ou não, né? Se ia ter ou não aquela demanda de ventilador. E aí, na conversa com o fiscal da vigilância, ele comentou comigo, cara, você já pensou em oferecer isso aí para mercado veterinário? Eu falei, não, por quê? Porque clínica não tem ventilador. Eles fazem tudo cirurgia, maioria sem anestesia nos animais, dá umas porrada de problema. A maioria das pessoas não sabem o que acontece, dá um monte de sequela depois de 5, 6 meses. E para fazer anestesia, os que faziam ficavam abusando na mão, né? Sem saber o controle de oxigênio, de Uhum. O2, de como é que tá toda a estrutura do animal. Eu fui atrás dessa informação, né? Conversei com uns amigos meus que tinham rede aqui, uns que tinham mais clínicas. Não, eles não tinham, vi que eles não tinham mesmo. Aqui eram 2 na época que tinha. Falei, cara, aqui pode ter um mercado interessante, né? E fui ver por que não tem. Aí, no início, porque é caro, né? Eles usavam o de humanos. O de humanos era 200, 300 mil reais, para uma clínica é muita coisa. E aí falei, cara, vamos virar esse projeto todo para linha pet. Né? Pivotamos, Uau. literalmente. Vamos virar esse projeto todo para linha pet. Tem certeza? Tem. Olha só, tem uma série de regulamentações, a linha pet, a gente pode ajudar. Os caras não têm, estão 50 anos atrás da medicina humana. E é um mercado que a gente vai estar no Oceano Azul. É uma crescente gigantesca. E está uma crescente. Esse dia eu estava fazendo um relatório do mundo desse mercado pet, a gente manda para os nossos sócios, né? Só vai crescer no mundo inteiro, né? Vai sair de 1.400, Estados Unidos só pelo menos, de $1.400, né, por família, vai para 1.700, 1.800 nos próximos 2, 3 anos. Olha aí. Tô falando de muito tempo. E tá crescendo muito. Morgan Stanley tá de olho, as maiores empresas de startup tá de olho. Eu falei, cara, é um mercado que um múltiplo, né, de valuation, de avaliação de negócio muito alto, né, que chegou aqui no Brasil, operações que pagaram 33 vezes EBITDA, né? Que é EBITDA, para quem não sabe? É lucro antes de caixa, tal, etc. Acima de 9 é um múltiplo bom, só para você ter uma ideia. Então, 33, cara. Pô. Então, cara, é um mercado que vai começar a ter expansão. E aí fizemos. Mudamos todos os parâmetros para a linha pet. E aí, nesse meio do caminho, a gente viu
a seguinte situação. Fizemos 15 aparelhos, né? Falei assim, a gente não quer vender, vamos alugar, né? Aí fomos numa feira, 2 dias, locamos tudo. Bum. Top. E daí, logo em sequência, outra devolução. O que foi que estão devolvendo? O equipamento é ruim? Não, eles não sabiam mexer. Eles não sabiam mexer. Tinham medo, porque nunca utilizavam. Tinha medo de apertar e explodir, só que isso não ia acontecer. Fechou? Aí explicava que, mas do jeito que eles estão fazendo é pior. Na mão é pior hoje, não tem controle nenhum. E aí a gente viu que o tempo para educar era uns 2 meses, né, para ensinar eles, fazer curso online. Vou ter curso online oferecendo para eles. Mas a gente viu, cara, tem uma maneira mais fácil da gente resolver isso. Vamos fazer com inteligência artificial, né, que estava abrindo, estava surgindo. Vamos pegar a inteligência artificial, a gente já está com a internet nas coisas ligada, a gente consegue fazer que a máquina faça tudo para ele, né, todo o processo ventilatório. Aí voltamos um passo atrás de novo agora, voltamos na pesquisa, acho que vai mais 1 ano e pouquinho, para fazer a primeira máquina de ventilação animal. Acho que nem humana tem ainda, viu? Mas a animal provavelmente a primeira vai ser a nossa, a fazer 100% a ventilação. O cara vai dar anestesia e a máquina vai Tudo através de ar, tudo. comando de ar. Tudo através de comando de ar preditivo. Que legal. Que bacana, hein, velho? Que show. Porque hoje é um problema de saúde pública nessa questão de animal no Brasil. Quando você faz uma cirurgia que você não faz... Imagina você fazer uma cirurgia hoje e não ser entubado. Vai ficar lá 1 hora, 2 horas na cirurgia e não vai ser entubado. Uhum. Te dá uma série de problemas, desde a atelectasias, né, que o pulmão pode entrar em colapso, uma série de coisas. E muitas coisas que as pessoas não percebem, tanto os veterinários e antigamente o médico humano não percebia, só que hoje sabe-se muito sobre isso, é que muita sequela vem depois de meses, depois de 1 ano. Então você sai da cirurgia ali, o animal meio cambaleadinho ali, depois de um tempo começa a ficar mais mal. É uma sequela que teve lá por conta da ventilação. Não foi por causa da cirurgia. Cirurgião, às vezes, é podástico, mas enfim. Mas por conta de um erro da cirurgia, da ventilação, deu uma sequela na ponta. Cara, e conectou com a sua formação agora, essa... Começou a pegar Meu Deus, pouco que eu fiquei saúde. pensando, né? Farmácia e tal, deu uma conectada agora no propósito, saúde. cara. E é engraçado, se alguém me falasse há 10 anos atrás, cara, você vai trabalhando com pet tech? Eu falei assim, não, meio difícil, você tá doido. Hoje, se alguém falar alguma coisa, você vai trabalhando com tal coisa daqui um tempo, eu duvido. Não, essa é até a dúvida, você quer fazer? Não, fica à vontade. Você vendeu lá para o UOL 2015, daí você tá me falando que esse trabalho começou mais ou menos na pandemia, então eu acredito que você tirou alguns anos ali para dar uma descansada, 1 aninho, alguma coisa assim. Como que um cara, né, que bateu aí milhões de cursos vendidos, impactou milhares de vidas, vendeu nem sei por quanto direito o valor da tua empresa, começa tudo de novo, do zero, numa startup de tecnologia veterinária. Dá um pouco da tua energia, explica pra quem tá em casa ouvindo a gente, de onde que sai tanta garra, assim, pra depois de chegar no topo de um negócio, começar tudo de novo. Você gosta desse desafio, assim? Conta pra Eu gente. gosto do desafio. Eu vou falar a verdade pra vocês, depois que você tem, pra você que sempre trabalhou, nunca ficou parado, é muito difícil, mesmo com recurso, com dinheiro, você ficar quieto em casa. Você não vai conseguir. Você vai aguentar, acho que 6 meses, estourando 1 ano, aí você começa a procurar alguma coisa. Algum desses projetos. Te deixa inquieto, você não consegue ficar. Fica um vazio, assim. Como que você sentia? Entediado. Entediado. Aí Algum desses projetos, mesmo que lá no início você deu um all-in em algum projeto, falar ou é tudo ou é nada? Você fala na entrada? Acho que o portal, quando foi na ponta, em cima, a Leventronic, tipo, ela tá exatamente no meio do portal, por quê? Porque esse movimento de ventilação no mercado, ventilação tubal, animal, durante a cirurgia, isso aí vai acontecer. Que nem a história da internet, vai acontecer. Mas quando? Não vai acontecer. Então a gente tá se preparando aqui para um negócio que pode acontecer em 1 ano, pode acontecer em 4, 5. A gente acredita que vai acontecer nesse período que a gente tá realmente trabalhando, né? Mas aí sempre surge a dúvida. Continua ou tira? Porque até então a gente bota a grana e tá na pesquisa. Entendeu? Vem as pessoas que entraram. Tem junto com a gente, né? Eu sou o maior acionista da empresa, mas não tô sozinho. Tem os engenheiros, né? Que são meus sócios. Tem gente que não tá na gestão. A maior referência do Brasil em ventilação mecânica, que é a professora Aline, né? Autora do único livro,
é nossa sócia. Então, ela acredita que a maior referência no Brasil, acredita, tá junto com a gente. Tem cientista do Google, trabalhou 20 anos no Google em Nova York, sócio da gente, cientista de dados. Na Leva Entronic. Essa galera não é toda daqui, então. Tem gente do mundo envolvida. Tem gente do mundo envolvida. Esse cientista do Google não é daqui também. Esse é de Nova York. É um brasileiro de Nova York, 20 Olha anos no só. Google, trabalhando com ciência de dados. Currículo fantástico. Tá conversando com o nosso engenheiro, não para agora, mas como a gente tá conectado na internet, esse aparelho, a gente vai poder captar os dados, né? De todas as cirurgias, todas as ventilações do Brasil, se o mercado entrar. Então, a gente sabe que isso vai acontecer uma hora. Então, a gente tem que estar preparado e se sabe até onde a gente consegue ir com as próprias pernas. Cara, de novo, você tá na ponta de uma coisa que vai acontecer, Que vai cara. acontecer, Isso não é coincidência, né, bem Ricardo? ali, ó, Que mas não é fácil não, interessante, viu? né? Você pensa em botando dinheiro, todo mundo botando dinheiro, a pesquisa aqui, vamos fazer lá. Conseguimos pegar agora um recurso do governo, né? Da Tecnova, estadual com o federal, para terminar a pesquisa. Então, tudo isso vai indo ali. Porque até então, você não Só está colocar ainda dinheiro, né? colocando. Só coloca dinheiro. Só coloca dinheiro. Vai ter a virada? A gente acredita que sim, né? A gente aposta nisso. Todos os cenários que a gente faz, cara, isso vai acontecer. Positivos. Né? Vai acontecer. Até onde a gente consegue ir sozinho, né? Até onde vai ter que esperar um pouco mais, né? Mas vai acontecer. Então a gente viu que esse último degrau é esse educacional que a gente tem que ultrapassar. Educacional do medo. Então, se o aparelho conseguir fazer o que a gente está se propondo a fazer, acredito que a gente não só resolve uma questão que pra gente é importante, que é validar, né, o nosso modelo de negócio, mas principalmente a gente resolve o problema de saúde pública animal no Brasil. No Brasil. Você está falando de Brasil, você imagina Imagina. a América Latina, o quanto que tem mais desafio. E a maioria das pessoas não tem ideia de como que é feita hoje a cirurgia sem essa questão de ventilação mecânica. Infelizmente. Legal. Deixa Vou dar um eu recadinho? vou dar um recado, quero fazer uma pergunta aqui que talvez seja interessante pra galera. Ó, você já segue o Novocast? Se não segue, está vivendo errado, faça isso agora. Siga o Novocast, deixa seu like nesse bate-papo nosso aqui. Deixa seu comentário também, se você tem uma ideia que você não tirou do papel ainda. Deixa aí, de repente, né, a gente tá com um investidor aqui, de repente ele olha o teu comentário, né, entra em contato com você, toma um café. Você não sabe, mas se você não deixar o comentário, você não vai saber, né? É. Então deixa seu comentário, segue a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, o Novocast também está lá. Estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, Prime Music. Lá também você pode encontrar a gente. Às vezes está dirigindo aquele trânsito que não anda. De repente você coloca um Novocast lá, né? Já muda a perspectiva do trânsito, fica legal, o seu dia fica bacana, tá bom? Então segue a gente, ajuda a gente a espalhar essa mensagem do Novocast. Cara, tem uma pergunta aqui, ó. Porque você falou, né? Nesse tempo a gente fica entediado, né? Eu preciso, tá? Eu imagino que a tua mente está sempre voltada para oportunidades de negócio, né? E como é que você abastece isso? Para, por exemplo, descobrir tendências ou coisas que, de repente, todos os cenários que a gente imagina do nosso foco, isso vai acontecer. Então, vale a pena investir o nosso tempo, nossa energia e nosso dinheiro aqui. Como é que você abastece? Você se abastece de pessoas? Você se abastece de jornal, internet? Como que, para quem está nos ouvindo, né? Para ter boas ideias, como é que você faz isso, cara? Porque essas ideias vieram antes da IA, né? Hoje ele Sim. pode até ter um robô, um agente lá que prevê o futuro pra ele, mas foi antes de tudo isso, né? Tudo isso, foi antes de tudo isso. Qual que é a grande sacada? Pergunta de... Resposta de 1 milhão agora, hein? Ah, então vai, papel e caneta na mão. Resposta de 1 milhão, papel e caneta na mão. Salve esses próximos 5 minutos que vai valer o podcast inteiro. Uau, vamos lá. A maioria das pessoas fala que o sucesso de um negócio, ele tá vinculado no empreendedor. Isso não é verdade, cara. Eu sou um dos caras que não é verdade. É importante o empreendedor? Sem dúvida. Mas não é o principal. O principal resultado de sucesso, seja para você investir, seja para você criar uma empresa, ela tá no modelo de negócio pautado na oferta e demanda. Uhum. O que é isso? Você vai abrir um negócio, um serviço, uma profissão, verifica se aquilo que você vai fazer, abrir, está se propondo a colocar, ela respeita essa regra de oferta e demanda. Tem muita gente procurando e pouco para oferecer? Uhum. Se isso é desde os tempos de antes do dinheiro, né? Quando a gente fazia ainda o escambo, né? A troca. Se a pessoa tinha um produto que muita gente queria e pouca gente tinha, ele era mais valorizado, né? Então, a oferta e demanda é um modelo de negócio que respeite a oferta e demanda. É o primeiro. Então, portal de educação. Na época não tinha. A gente se ferrou durante um maior tempo.
Depois a gente começou a ser os primeiros que tinha e já tinha um valor. As pessoas começaram a vir buscar a demanda. Quem que estava preparado? Era a gente. Então veio a demanda grande, quem tinha oferta para oferecer no portal entrou. Hoje eu vejo isso mais claramente, na época não. Né? Uhum. A história da ClickSign, que a gente investiu. Assinatura digital. Pouca gente sabe é que a ClickSign por várias vezes quase quebrou. Né? Entrou, subiu, desceu, subiu, desceu. E eu lembro que o Edson comentava que ele conversava com o Ricardo, né, que é o Kramer, que é o outro sócio lá. E ele falava, Ricardo, fecha, tal, tá dando certo, sei o quê. Né? Ele é aquele cara empreendedor, tal, né, judeu, tem na raiz ali, não, sou judeu, sou empreendedor, não, vou até o fim. Veio a pandemia, precisava assinar documentos digitais, quem que era o único cara preparado no Brasil? Uau. Era a ClickSign. Aí, tipo, do mês seguinte, dum, ergueu e depois ninguém nunca mais deixou de assinar. Digitalmente, por e-mails, com código, nunca mais. Mas, tipo, ele estava preparado lá atrás. Ele ia adivinhar isso antes? Não. Mas a pandemia, literalmente, ele tem salvo ali a ClickSign. E oferta e demanda. Veio a demanda, quem que é o único que tinha oferta era ele. Então, pra você ver, era um cara inteligente, tinha uma equipe foda, tinha uma série de coisas, mas tá faltando só isso aqui. E veio. A Leventronic, mesma coisa, a gente acredita. A gente está se preparando para o modelo que a hora que vier, quem que vai ser o único preparado vai ser a gente. Então, esse modelo de oferta e demanda funciona. E funciona ao contrário também. Por exemplo, se o empreendedor não é tão bom, né, você pega você vai numa cidade assim, nossa, essa rede aqui de supermercado, né? Aí você conhece o dono da rede. Nossa, mas esse dono ele é chuco, ele é bravo, ele não faz um monte de coisa. Como é que ele conseguiu conquistar tudo isso? Você pode voltar na história que ele lá atrás foi oferta e demanda. Era uma rede que ninguém tinha, ele começou a abrir, nem ele sabia o que ele fazia direito, mas fazia o basicão ali no supermercado, começou a abrir outro, começou a abrir outro, começou a abrir outro. Né? Vários supermercados abrindo junto. E aí, a hora que veio, começou a crescer a cidade, tentaram vir outros, ele já estava segmentado. E aí é difícil você derrubar quem está já no topo. E aí você fala assim, pô, como é que esse cara conseguiu? Pô, alguns pensam, mas eu tenho bem mais conhecimento, sou mais inteligente que ele e tal. Entendi. Oferta e demanda, modelo de negócio oferta e demanda representa hoje mais de 50% do resultado do sucesso. Eu diria 60% até. 60%. Porque se você não tiver isso, você pode fazer curso, você pode ser o empreendedor que entende tudo na teoria ou na prática, você pode ter equipe, você pode ter um monte de coisa, mas o modelo de negócio aqui ele tá fadado a não funcionar. Então nós estamos falando falando de escala, aqui né? Falando sempre de uma Big ID, por exemplo. Então, para que eu tenha essa grande ideia, você daria algum conselho para quem está no mercado trabalhando? Porque para que eu tenha uma grande ideia, eu preciso ter tempo de qualidade também, para entender essa demanda, essa oferta e procura, esse oceano azul de oportunidades. Exato. E para quem está nessa estrutura, o que ele poderia fazer hoje para entender o mercado e falar, pô, essa é a grande ideia do mercado? Aí a regra é a mesma. Para tudo. Né? Modelo de negócio pautado em oferta e demanda. E para você entender o que é esse modelo seu, você tem que estar antenado a tudo. Entendi. Isso. Né? Você tem que ler de tudo. Coisas que é da sua área, coisas que não é da sua área. Ficar atento, sai um pouco das dancinhas do TikTok, fica atento com as tendências do setor. Vai assistir palestra, vai assistir Novocast Podcast. Vai lá. Se municia de conhecimento, de pessoas que estão aptas a te oferecerem aquilo que você está buscando. Se municia de tudo. Não terá, mas se não é na minha área. Que nem eu te falei, pô, eu imaginaria que eu estaria no mercado de pet tech? Não. Se municia de tudo, de tudo. A hora que isso acontece, você começa a municiar de tudo, você começa a ter aqueles insights. Você começa a se conectar uma coisa com a outra. Esse copo aqui que tem a ver com aquela estátua. Mas você começa a ver esses insights, né? A mente humana dá. E se você está buscando, de alguma forma vem, né? Nunca durma sem um sonho e nunca acorde sem um objetivo. Então, se você tem isso em mente, você já começa a conectar. Então, você começa a ter esses insights. E aí, vem o segundo pilar, né? Então, o modelo de negócio conectado em oferta e demanda. O segundo pilar que tem tudo a ver com isso, que é a visão de futuro. Como que tudo isso que eu estou aprendendo, que eu estou vendo, que eu estou conhecendo, se conecta com oferta e demanda, com o Oceano Azul e se conecta com a visão de futuro. Como é que vai estar o mercado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Como é que vai estar tudo isso? A gente vai ter uma enxurrada aí da IAC nos próximos 2, 3 anos. Difícil você prever o que vai acontecer, né?
demissão em massa, empregos administrativos terminando, uma série de coisas. Uma série de coisas hoje já está acontecendo, Sim. né? E vai acontecer mais. A maioria das pessoas sequer estão atentas a isso. E não vai ser aos poucos, como era antigamente, vai ser um tsunami. Vai ser muito rápido, né? E a Vai grande maioria não ser vai estar muito preparado rápido. para isso. Vai ser muito rápido. Muito rápido mesmo. A maioria não está, nem sabe o que está acontecendo. É. Nem sabe. Tem profissionais hoje, médico e tal, que até recentemente agora não tinha nem baixado o ChatGPT, não conhecia. Cara, é absurdo. Ah, isso. mas- Eu tenho uma estrutura onde eu tenho quase 3 E eu que mil. baixei pra ele. Não, Eu tenho uma estrutura Imagina. com vários. Eu tenho quase 3 mil alunos no Brasil dentro da estrutura que eu tenho hoje. E desses alunos, a grande maioria não utiliza o ChatGPT dentro desse mercado digital. É assustador, cara. assustador. Isso é Assustador. preocupante, porque você falou, é um tsunami real que de repente vai vir e puf. E aí? E aí, como é que você faz, né? Cara, Ô, Ricardo, e nessa perspectiva da pergunta do Werner, então a gente já viu aí, então, que saber, ter clareza do modelo de negócios, né, dentro da questão da oferta e da demanda, visão de futuro, pensando como que as coisas vão acontecer lá na frente. Está conectada exatamente para você entender qual modelo de negócio você vai pegar. Uhum. Né? Tipo, vai estar conectado desse jeito, literalmente, aquele viajar na maionese, como é que vai estar no futuro, conectando com tudo que você está aprendendo e ver o que tentar fazer uma leitura de mercado. Tá. Vai estar assim. Então, esse pode ser um dos maiores erros que os empreendedores cometem hoje, não fazer essa análise, ou você pontuaria alguma Eu diria coisa, que esse alguma é o falta maior. de habilidade? Eu diria que esse é o maior. Eu diria que esse é o maior. Por que as empresas acabam quebrando no modelo de negócio? Na ideia, porque não observou isso daí. Principalmente primeiro. Ah, mas eu não quero ter escala, eu quero ter uma padaria, que tudo bem, tá tudo certo. Importante você ser feliz, né? Aí eu quero fazer uma startup, eu quero fazer algo que me dá escala, você tem que ficar de olho nisso. Mas até mesmo a padaria, mesmo que não dê escala, você tem que ter. Porque se você abre uma padaria do lado de outra, no mesmo local, talvez você tenha ali uma dificuldade tremenda de manter, de sacrificar seu tempo. Porque o tempo para você fazer um negócio que te dê escala e para outro que não tem escala, o tempo é o mesmo. Né? E- O resultado, aí vem a escalabilidade. Pode ser um exercício de humildade também. Vou pensar assim, ó, pensando na visão de futuro e nesse modelo pautado em oferta e demanda. Às vezes o cara imagina que mas as pessoas não têm consciência dessa demanda ainda, entendeu? E se apega àquela ideia e vai e fica batendo, né? Dando murro em ponta de faca. Mas aquela demanda, tipo, não existe, entendeu? E aí o cara quer fazer uma oferta, é porque não tá antenado. Tem isso também? Tem tipo, também. de você, de repente, olhar e falar assim, não é. Tem Né? também. Acho que é importante Tem cara os que às vezes conselheiros- faz muito. nessa parte. Eu converso muito gente, os conselheiros, o mentor é fundamental para isso. Quando eu ouço algumas propostas de startups, o cara faz aquela proposta linda. Mas na hora que você faz a conta no número, olha, se você pegar essa quantidade de pessoas que você tem para servir, multiplicar pelo valor que você tem, o máximo que você vai conseguir é isso aqui. Se você conseguir 100%. Você fez essa conta? Nunca tinha feito e tal. Porque ele vai apaixonar na ideia. Ele vê um problema e vê a resolução do problema. Beleza. Mas agora vamos por trás aqui. Vamos ver a finança corporativa disso tudo. Fecha a conta. Aí a hora que você mostra pra pessoa, a pessoa fala, Não faz sentido. eu não tinha feito. Você vendo que o máximo que você vai ser tudo isso seria esse... Se a gente vê um programa popular aí, que é o Shark Tank, né? A gente vê muito eles apaixonados pela ideia. E assim, quando você tá diante dos os conselheiros, vamos dizer assim, que eles são, né? Têm muita bagagem, acabam vendo isso e deixando. Porque isso é importante, por isso é importante ter um mentor, um conselheiro. Você falou aqui em vários momentos da nossa entrevista, sim, né? E aí o terceiro pilar da previsão de negócio, aí vem o empreendedor. Aí o empreendedor... As tem que habilidades da pessoa empreendedor. empreendedoras. Que seria, as skills dá um top soft, aí. Qual Ah, soft skill aí? resiliência, determinação, capacidade de se refazer. Né? Vamos lá, eu já fui professor, eu já fui farmacêutico, eu já fui fiscal, eu já fui presidente de sindicato, eu já fui diretor de conselho, eu já fui conselheiro federal em Brasília, eu já fui... O que mais? Até guardião das ODS, você. É homenagem. Tu já foi tudo. É parte social. Esse aqui é. Tô mexendo com fica, né? pet tech, mexi com educação, Eu mexi vi- em tecnologia. Então, tipo, olha só tantos de Vários vezes papéis, né? vários papéis que a gente teve em Eu cada vi um. que você... No final, eu me considero empreendedor, né? E agora investidor também, né? É investidor, sou também. eu fui pesquisar um pouco sobre você, eu vi que você buscou muito acesso a pessoas grandes no mercado. Sim. Você acredita que depois de você vender,
a sua estrutura, isso te trouxe mais clareza que é necessário ter esses acessos ou você já tinha isso antes? Acho que durante. Durante. Começou a ter com o Edson ali. Falei assim, cara, você tem um mentor, um cara que tem um conhecimento legal, isso te encurta caminho. Tem empresas hoje que são grandes, que já faturam bem, de porte médio, alto, e o cara nem se preocupa em abrir um conselho. O conselho dele, consultivo, o conselho da empresa dele é ele e os sócios dele. Só que fica uma visão meio contaminada. Se Sim. tá nós quatro aqui falando sempre direto, Enviesada, né? exatamente. Quando você traz alguém de fora com uma visão um pouco diferente, já, nossa, deu um insightzinho. Isso é valioso. Nossa, isso encurta tempo, você não tem ideia. Tem uma startup daqui que a gente investe no setor jurídico, por exemplo, né? A nossa meta esse ano é crescer, uma meta que estava, mais que dobrar o faturamento. Um tempo de, entre aspas, que o Brasil está passando ali em tempo. Se tirar se fizer a conta certa, né? É que PIB hoje você investe gasto público, né? Sempre achei errado isso no nosso PIB, sem envolver gasto público, você colocar. Se vai gastar, vai colocar. Mas se a gente tirar essa conta, a gente está praticamente num momento ali de quase recessão. E se a gente... E eles devem crescer o dobro esse ano. Entendeu? Com estratégia, com insight, vão fazer isso, vão partir para cá, olha aqui onde está o erro, aí eles começam a observar, eles são pessoas que pegam rápido, né? Que foram, inclusive, ex-funcionários. Olha aí. Meus. Hoje eu sou sócio deles. Ai, só que que legal. legal. Então você foi um bom Legal líder, demais. né? Porque o líder é aquele que faz a sucessão, né? Pô, eles convidaram para entrar no conselho e depois acabou convidando. Fala um pouquinho desse papel seu de líder, né? E dessa coisa do mentor que você se enxerga muito nesse papel. Você acha, Sim. você gosta de fazer. Como que funciona essa parte da... Mentoria é um papel que não é aquela consultoria, não é aquele papel que não é aquele... É aquele que vai te tirar a capa, vai te deixar nu, vai te jogar pra você olhar na frente do espelho, vai te dar porrada na cara e não vai ficar preocupado se você ficar magoado ou não, né? Então, tipo, olha, o erro tá aqui, você tem que fazer tal coisa, vai dessa maneira, vai chamar atenção. E é uma via de dois lados, realmente, né? Além do mentor tem que fazer esse papel, você tem que ter o lado ali do mentorado de receber a mentoria, as críticas, sugestões e botar em prática, porque senão normalmente não funciona. Mas se tiver esse fit e o respeito dos dois, é muito bom. Você encurta caminho e não tem idade, tipo que nem eu comentei. Eu hoje tenho algumas pessoas em cada área, né? Eu trabalho por área. Na área de investimento, empreendedorismo, tem alguns, um deles é o Edson. Quando eu tenho alguma dúvida assim mais na área de startup, de fundo, que eu ainda não sei a resposta, eu bato um papo com ele. Na área jurídica eu tenho meu, na área tributária eu tenho meu, na área profissional eu tenho outra, então de marketing tem um outro. Então, são mentores que vai. E de vida também, né? Eu gosto de trabalhar a parte do... Você falou do estoico ali, eu trabalho há 15 anos estoicismo. Estoicismo, leituras da área, né? Desde das cartas ali de Marco Aurélio. Sozinho ou Aí em vai- terapia ou com mentoria também? Não, esse foi sozinho mesmo. Aí depois eu descobri um canal há uns 2 anos atrás. Comecei a ler um canal, um podcast, chama Calma da Mente. E por coincidência eu descobri que era do Empreendedor Endeavor. Olha aí. Falei, pô, esse negócio... Pô, é o Léo, cara. Aí fui... conversei Calma com da ele. mente. Calma da Mente. Vale a pena pra No quem é YouTube. no Spotify e no YouTube. Legal. Vai ter no Spotify também. E é um canal mais voltado de estoicismo para empreendedores. Bacana. Para empreendedores, para botar nas situações do estoicismo no empreendedorismo. Ele teve a maior empresa de e-commerce de bebê no Brasil. Captou 300, 400 milhões e quebrou. Caraca. E o cara quebrou. Aí, tipo, em 2, 3 meses, ele perdeu a empresa, perdeu casa, perdeu até o cachorro dele, né? Divorciou, Caraca! né? Tipo, Meu pai. tudo. Tava em capa de revista, aconteceu tudo isso em 2, 3 meses. Caraca. E aí ele conta como que o estoicismo ajudou ele pra tirar ele e crescendo novamente ele ao que ele faz hoje. Ele faz um trabalho muito legal. Treina a polícia de São Paulo, de Minas Gerais, vários empreendedores do Brasil. E os maiores empreendedores do Brasil, ele faz esses treinamentos estoicistas pra ele. Faz em cima disso. Muito bacana. Que legal. Nós temos que ir pra roda. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra ele, bem objetiva. Você acredita que é possível mudar o mundo com uma boa ideia e uma boa rede de contatos? Eu acredito... Acho que boa ideia, sim. Boa rede de contato, sim. E boa vontade, né, de você estar disposto a pagar o preço, né? Legal.
Porque você só muda o mundo se você está disposto a pagar o preço. E não é fácil, né? Vai ter dias que você vai ficar cansado, vai ter dias que você vai querer desistir. Vai ter dias que você vai, cara, será que faz sentido? Vai ter dias que você vai estar estressadão. E aí vem a importância de você trabalhar, né, a calma da mente, das suas cada um trabalha de uma maneira. Eu gosto do estoicismo e gosto da espiritualidade. Se você não tiver isso, porque a maior batalha que a gente tem hoje não é a gente com a concorrência. A maior batalha A gente com a gente mesmo. é mental. A maior batalha que a gente tem é mental. É todo dia, é mente sua ali, ó, mental e espiritual. Essa é a maior batalha que a gente tem. E a maioria das pessoas não entendem isso ainda hoje. O mundo tá muito doido, né? Em uma série de coisas, situações. E não se trabalha ainda muito isso. Entra num círculo e fica rodando, que nem aquela rodinha de ratinho correndo ali. As pessoas não param, mas para que eu tô fazendo isso? Né? Eu quero isso, eu quero mudar o mundo. Mantenha o foco, se municia de gente boa, se municia de rede de contatos de pessoas boas, se municia de estudos, espiritualidade, de maneiras de você ver o mundo da maneira que você quer ver. Porque vai ter porrada, né? Você quer ser super-homem, você vai ter super problema. Não tem outra forma de você ganhar outros superpoderes, não. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. E você tem que ter mais ou menos a isso, sua mente um pouquinho positiva, né? Se você tiver aquela mentalidade mais, assim, negativa, pessimista, é difícil querer mudar o mundo. O que o Roberto ensinou pra gente? Ele falou que o positivo pode errar, a pessoa positiva pode errar, mas o negativo já começa errado. O otimista pode errar, mas o pessimista já tá errado. O pessimista é tipo um gestor de riscos, né? Mas quem muda o mundo é a pessoa otimista. E aí as pessoas, aí eu colocaria como quarto pilar depois do empreendedor, pessoas, né, que você está falando aqui agora, municiar de pessoas boas, pessoas que possam se complementar naquilo que você faz, naquilo que você está se propondo a fazer como propósito de empresa, propósito de vida. Então, se municiar de gente boa faz uma total diferença quando você tem pessoas boas para te ajudar ali nessa trajetória. E não seja com a cabeça de o caminho é esse, eu encontrei um tronco no meio do caminho, e agora? E agora você muda o caminho. O caminho passa a ser outro, né? Sim. Tipo, Tenta levar mais simples, né? Não ficar tentando forçar tanto. O mais importante é a jornada, né? Legal. Show. O mais importante é a jornada e não o fim. É Tá. isso aí. A gente Vamos vai roda. pra roda de tereré agora, e quem vem aqui no NovoCast é muito bem tratado, tem um tererezinho e tal, e ganha um presentinho também. Olha. Presentinho não, presentão. Então tem aqui embaixo, não. Enquanto isso, curte, compartilha, manda essa mensagem para mais pessoas. Muito importante o engajamento de vocês pra gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui. E agora agradecer aos nossos parceiros também, são muito importantes pra gente continuar. Sem eles, levando, não né? estaremos aqui. Essas ideias Pra aquele dia de aquele domingo, pra aquele sábado de curtição. Vou deixar aqui, depois eu pego a sua sacola. Agora, pra mim terminar a entrevista assim com o chapéu, ou não? Um beijo pra Malu Pires, tá? Vai subir o QR Code se você quiser ver as novas coleções, conhecer os produtos da Malu Pires. Um beijo também pra Pajarito. Você vai ganhar uma erva mate também, pra você tomar um tererezinho, que eu sei que você é tererezeiro, né? A Hidrate, pra você ter aquela bebida sempre na temperatura ideal. A Hidrate sobe o cupom de desconto para quem é amigo do NovoCast, né? Desconto de 10%, NovoCast 10. Lembrando que tem que usar também o cupom de frete zero. Frete zero para você não pagar o frete. Um beijo também para a Qualisalva, um beijo para o Herbert, né? A Qualisalva leva o pronto-socorro para dentro da sua casa. Então, para quem não conhece o serviço da Qualisalva, a gente recomenda, é muito bom. Vai ganhar também uma Você sabe que o caneca. Herbert, você sabe que eu te atrapalhando aqui, tá? Pode falar, ele já veio aqui. Eu Fala jogo- dele, o que eu- você quer falar? Eu jogo basquete no time de veterano, né? Olha! Eu tenho 35 anos. Que legal! O Herbert é um que tá no nosso grupo. Não vai faz um tempo, né? Mas tá na hora de ir lá bater uma bolinha com a gente. Ele já veio aqui, contou a história dele. Ó, Muito bacana. uma caneca Obrigado. pra você lembrar da gente, marcar a gente certeza. depois, tá bom? Foi todo mundo, diretor querido? Foi? Tá. Então, a roda de tereré explica pro... Roda de tereré a gente vai fazer perguntas mais rápidas, né? Bate pronto, sabe? Assim como é a dinâmica do tereré. Você entrega e aí, né? Toma e devolve pro entrevistador. Vou E aí, dar uma aqui pra você. quando a gente quer saber um pouquinho mais, a gente fala, discorre sobre essa resposta. Aí a gente continua. Eu tá bom? começo. Pode começar. Tá.
Eu quero saber, Ricardo, quem é o Ricardo Ferreira Nantes numa frase ou numa palavra? Quem é você? Eu sou um pai, um marido e um empreendedor que está em constante busca de crescimento e de propósito de vida, né? Meu propósito hoje é fazer com que, além de eu evoluir, que eu evolua outras pessoas a se tornarem pessoas melhores que eu. Acho que esse é o meu principal propósito de vida. Quantos filhos você tem? Tenho duas. 2 meninas. Duas meninas. Legal. E aí, quando a gente tem isso em mente, qualquer objetivo que a gente vai ter, seja de empresa, de vida ou de negócio, eu tento encaixar nesse meu propósito de vida. E como que é o nome da Ser sua um pai esposa? empreendedor, Andressa. Um beijo pra Andressa. Legal. O que te tira do sério, Ricardo? O que me tira do sério hoje? Antigamente era mais coisas. Hoje eu tô tentando ser cada vez mais leve, que até fica difícil de eu te falar. Viu? Que bom, Mas que deixa bom, eu cara. te falar. Às vezes, quando tem muita coisa assim pra você resolver, né? Você dá aquela estressada, sem perder o controle, mas mental mesmo, sabe? Aquele cansaço mental. Aí é um momento que eu me retiro, entro pro meu quarto, faço a minha meditação ali tento fazer todo dia, né? 2 vezes no dia, pelo menos de 15 minutos. Todo dia eu tô tentando fazer isso. Isso ajuda bastante. Então eu acho que quando é muita coisa, o mental cansa, dá aquele cansaço, não diria uma só não. E indo para essa linha, aí eu tento seguir essa pegada mais estoica, meditação, isso ajuda bastante. Se você tivesse que falar um hábito que mudou sua vida, seria esse, não? Eu diria que sim. E recomendo para todo empreendedor, cara, porque empreendedor hoje é um herói, né? E um louco, né, cara? Não, é Como muito que é empreender louco, no né? Brasil? Não, você pensa O bem. Brasil é amigável para quem quer Nossa empreender? A piscina tá, né? Você quer empreender quentinha. vem pro Brasil. Pula na Pula piscina. nessa piscina aqui que ela tá quentinha. Mas não é muito louco, ó. Você tira seu dinheiro, Ricardo, você tira um dinheiro seu, você investe num negócio que pode não dar certo, você paga imposto garantindo, mesmo não tendo lucro, você tem que pagar teu imposto, você registra as pessoas, você passa estresse, você pode ou não ter salário, né? Você pode sofrer processos trabalhistas, processo de funcionário, um monte de coisa hoje que ainda acontece. Você tenta fazer a força motriz para gerar o país e ainda no final tudo pode dar errado e você não pode ganhar nada. É ilógico. Tipo, você fala, É você pensar loucura. pra... Vamos ver a parte lógica. Não Eu- tem. Não tem. Não tem. Empreender hoje é um processo muito emocional. Mas, por outra forma, é a única forma que você tem hoje de você sair da Da corrida de mesmice. rato, né? Exatamente, da corrida de rato e ir. Você vai e deu uma cutucada. Então, cara, se você for empreender hoje, né, tirar de onde não tem, colocar de onde não cabe, você pode se preparar, porque vai te moldar e vai te levar e vai te medir. Então, por isso que é mentor, conhecimento, buscar. A primeira coisa, modelo de negócio, ver o que você quer fazer, respeita isso, para você não dar o tiro fora depois e sentir depois amargurado, não deu certo, que nunca dá certo. Então, fica de olho nessas questões. E estoicismo ajuda muito. Aí, respondendo, eu acho que o principal... procura esses canais que eu falei, Calmadamente. Tem um livro dele também, 365 Dias de Calmadamente. Muito bacana. Que é bem voltado para essa Legal. pegada empreendedora e vale a pena. O que é o sucesso pro Ricardo? Cara, o sucesso para mim é ver que meu propósito de vida está sendo atingido. Legal. Entendeu? Então, se o meu propósito de vida está sendo atingido, se eu estou formando líderes que possam ser melhores que eu e dentro dessa jornada, independente do que eu escolhi para fazer, vem acontecendo isso, eu sinto que o sucesso está vindo. E junto com ele, né, não um sucesso só do meio das pessoas, mas o nosso também, né? Desde a espiritual, calmadamente, relacional, de relacionamento, qualquer coisa. Então, acho que isso é importante. Tá, um conselho ou dois para quem que você daria para quem tá assistindo, ouvindo a gente, e apesar de ouvir, né, a dificuldade de empreender, quer começar a empreender agora. Um primeiro passo, assim, para quem precisa dar um start. Eu vou reforçar aqueles 4 que eu passei para vocês. Olha o modelo de negócio pautado em oferta e demanda. O grande sucesso seu vai estar nisso daí. 60%, 50%. Depois, olha como é que vai estar esse modelo que você escolheu daqui a 2, 3, 5 anos. Se prepara como empreendedor.
né? Desde conhecimento técnico até de conhecimento de porrada, porque você vai levar muito. Habilidade, soft skills, Habilidade, hard soft skills, aham. cabeça, Mente. muito. A maior batalha vai ser mental e espiritual, não vai ser com a concorrência, vai ser com você mesmo. Autoconhecimento nesse processo também, né? Autoconhecimento. E o outro é pessoas. Se municia de gente que vai te ajudar a realizar esse sonho, vai te ajudar a acompanhar junto contigo e gente que você possa contar. Porque tá com você numa praia em domingo de sol, todo mundo quer. Uhum. Mas quero ver no temporal, na chuva, quem que ficaria. Né? E essas pessoas você tem que trazer pra você. Show. Maneiro. Já dizia um velho deitado. A resposta mora na pergunta. Qual é a pergunta que você não pode deixar de fazer antes de abrir um negócio? Esse negócio, acho que é a primeira, acho que até antes disso. Esse negócio vai contribuir para a evolução do mundo? Uau. Primeira Bacana. coisa, vai evoluir? Então, mesmo que ele respeite a oferta e demanda, se não, eu não vou. Já aconteceu. Massa, cara. De oferecerem lá atrás pra mim e falar, cara, eu vou comprar pra você papéis de guerra, papéis de arma. Eu falei, cara, não. Por quê? Porque se crescer é porque tá matando gente, tá tendo arma, cara. Não, eu tô te perguntando porque eu te conheço, né? O gestor que trabalha. Tô te perguntando porque eu te conheço, então eu sabia que você só queria confirmar com você. Porque a Tô te tendência... testando. Porque a tendência... Não, é que era o momento de uma guerra em tal setor e a indústria armamentista, você via que o papel tava baixo e ia crescer, né? Pô, legal, você vê dinheiro em caixa com a indústria de papel crescendo. Vai ser, mas, pô, vai crescer em cima de desgraça dos outros, cara. O que eu vejo que as pessoas erram muito nesse segmento de empreender, até o Roberto falou sobre isso aqui quando ele veio, que é focar muito no resultado financeiro. Isso. E não no processo de crescimento. Porque o processo de crescimento adequado, ele vai trazer resultado financeiro. Né? Sim, é consequência. Roberto tá certíssimo. E eu falo isso mesma coisa. Você vê que eu e Roberto, a gente tem um fit muito grande, né? De amizade, de várias outras coisas. A gente pensa muito parecido. E o financeiro é consequência. O financeiro é aquele indicador que vê, cara, tá dando certo e o número é o número financeiro que basicamente ele só tá respaldando que aquelas ações, aquele processo que você tá fazendo, ele tá trazendo resultado. Legal. Bacana. Se você não fizesse o que faz hoje, o que você desejaria estar fazendo? Acho difícil. Hein? Jogando basquete, pô. Jogador de basquete. É o cientista, né? Eu acho que um desses meus papéis, ou de empreender, ou de mentorar, ou de... Como conselheiro, um desses três eu estaria fazendo. Eu acho que é difícil eu fugir de um desses Ô, três. Ricardo, e você nunca precisou sair daqui? Você manteve aqui a raiz aqui Sempre gostei daqui. Sempre fui. Quando tinha que fazer algumas coisas em São Paulo, fazia e voltava. Hoje, com online, muita reunião também a gente consegue fazer, né? Mas muito nesse vai e volta. Bastante. Ricardo, se você pudesse tomar um café ou um tereré com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Acho que qualquer um. Qualquer um. Ah, com Jesus, né? Legal. Maneiro, maneiro. Se pudesse, porque acho que... E não é nem uma questão religiosa. Viu? Muitas pessoas veem Jesus como uma questão religiosa. Se você for olhar a fundo, Jesus não criou religião. Sim. Né? Jesus, ele foi um sábio com vários ensinamentos em cima de várias coisas. Desde você desapegar do medo e do ego até como você pode cada vez mais crescer como pessoa. Ter um Deus interior dentro de você. Traz Então, acho que sabedoria, né? sabedoria. Então, acho que seria... Como que você conectou com ele? Desde pequeno ou teve algum fato que você... Desde pequeno eu gostei. Sempre fui... Bíblia, eu lembro que eu estudava em escola no começo, eu não sou adventista, mas escolhi escola adventista. Tinha, lá com meus 7, 8 anos, entregaram um papelzinho para ler a Bíblia toda até o final do ano. Aí ninguém deu, eu tinha lá, você tinha que marcar os versículos, fui final do ano, entreguei pra professora, né? Guri nerd, não achei que era. O que é isso? É aquele negócio de você leu tudo, li. Quem mais? Ninguém. E tipo, na maior naturalidade, né? Era trabalho de escola, tarefa, eu fiz, né? E tal. A professora parou a aula, gente, olha aqui, lembra que eu dei começo do ano? Ele leu até o final.
Nossa, o que tá acontecendo, cara? Gente, tá explicado o Até coração hoje, dele, na história né? Aí a Que professora isso. falou, até hoje, nos 50 anos da escola, ninguém tinha lido. Entrou uma plaquinha de homenagem pro Ricardo. Porra. Ricardo, a gente sente a tua energia, o teu coração é um coração enorme. Que bom, Assim, então imagina, deu pra obrigado. entender agora essa conexão de onde vem. Pegando esse gancho rapidinho, você tem várias ações, né? União BR, né? Pensando em projetos de impacto social. Essa questão de ser guardião das ODS também pela ONU. Conta um pouquinho pra gente dessa tua perspectiva de pensar no próximo. Claro, isso aí eu sempre gostei, né? A União BR ela surgiu na pandemia, foi para ajudar na parte da Covid, e durante esse pós-Covid a gente continuou o movimento, né? Um movimento que até recentemente nem CNPJ tinha, mas que reúne várias lideranças no mundo. Aqui no Brasil é coordenada pela Tati, São Paulo, né? Inclusive foi uma das mulheres Forbes, uma das mulheres reconhecida na Forbes, já acho que 1 ou 2 vezes. Pensa naquela pessoa fantástica, né? E aqui no estado a gente tinha um movimento, né, que trabalhava essa questão da pandemia, de ajuda, como eu tinha acesso a conselhos, a empresários, a gente formou um grupo aqui e começou a ajudar. E aí a gente transformou esse movimento do elo da União BR aqui. Hoje o Marco Silva que coordena esse movimento aqui no estado, eu ajudo ele como cofundador ali no movimento. Já levamos desde luvas para hospitais, cesta básica para Ribeirinha, Vale Gás. Recentemente eles estão mandando coisas para a gente, agora estamos tentando um trabalho ali para Santa Casa. Ai, que Né? Eles estão lá com necessidade de lençol, necessidade de uma série de coisas na Santa Casa. A gente está com o ofício deles para tentar arrecadar via movimento União BR. O Marco, inclusive, está em São Paulo essa semana para tentar ver se consegue alguma coisa. E é algo que, na maioria das vezes, é conectando pessoas ali, gente mesmo, né? Às vezes não é nem dinheiro, é o bem. Ah, você tá sobrando tal, manda. Precisa de lençol para botar nas camas que o pessoal não tá tendo. Daí não consegue fazer cirurgia por causa de lençol. Então, bate nessas questões. E sempre gostei de trabalhar isso, né? De movimento social, na época antes de grupo de jovem, depois com conselhos, com atividades, né? Conselho, o pessoal acha que a gente ganha alguma coisa, ser conselho é só trabalho. Experiência e network também é bom. Isso. Experiência e network também é bom. Legal. Legal. Eu quero aproveitar que eu não posso sair sem fazer essa agora, né? Aproveitar que a gente tá com um grande mentor. Um mentor que te inspira profundamente, e se você puder deixar, eu acredito que você é um cara que busca muito conhecimento, né? Lê bastante, não sei se tenha, posso estar errado, mas top 5 livros, conteúdos, você falou um acalmadamente, que a gente anotou, então vamos colocar ele como um. Se você tiver mais alguns para... Acalmadamente, né? Calmadamente Acalmadamente, é o tudo canal. junto. É o canal. Calmadamente. Que é um, já seria... Aí tem o livro. E o livro é 365 dias Já de seria um acompanhamento. conteúdo legal aí. Se você pudesse indicar 5 top conteúdos aí. Claro, vamos lá. Acho que para a parte de mental, conhecimento, acho que 365 dias de calmadamente é muito bom. É muito bom, eu colocaria ele. Na parte de vendas, vou indicar um curto e direto que ajuda a trabalhar. Storytelling com foco em vendas. Eu gosto muito dele também. Ele trabalha 4 princípios de venda. Na parte de modelo de negócio, gestão e empreendedorismo, do 0 a 1. Do 0 a 1, muito legal, muito bom. Para quem trabalha com vendas B2B, esqueci o nome do autor agora, mas depois eu volto nele aqui. Que mais? Que outra área você acha legal? Criatividade. Criatividade? Tem o próprio livro com o mesmo nome, Criatividade S.A. Muito bom. É o do... Tem o Buzz Lightyear na frente? Exatamente. Da Pixar lá. Esqueci o nome do autor também. Exato. E um quinto, deixa eu ver uma área diferente aqui para indicar. De estoicismo, de algo. Ou já fica aqui no 365? 365 Tá. tem bastante coisa. Cabe, Tem tá. bastante coisa. Mas um quinto que eu indicaria, vamos tentar pegar um pouco na área de empreendedorismo de negócio aí. Tá. Né? Eu vou indicar o do Edson. Do Edson, A Jornada do Empreendedor. E o seu livro? Que são vários insights.
Eu tenho que fazer E o meu seu, tá livro, no né? forno? você Tá tem que na sair. na sua mente, no seu coração ainda? Todo mundo me cobra, me fala. Tá. Comecei a pensar a ideia para começar a escrever. Esses dias eu recebi até um livro só que sobre chama Legado, né? Só que é mais histórias, né? E eu fui um dos homenageados com a minha história nesse livro. Mas eu tenho que escrever um livro mesmo. Se eu não me Nós engano, estamos ansiosos. se eu não me engano, só Então. esse ano você é a quinta ou sexta pessoa que já me Legal. cobra isso daí. Falando em legado, se o Edson tivesse que escolher entre deixar legado, ter sucesso, ter paz, dinheiro ou ser reconhecido, o que você escolheria? Repete de novo. Legado. O Ricardo, né? Isso. Ricardo. Legado, sucesso, paz, dinheiro ou ser reconhecido? Cara, eu encaixaria a paz que tem a ver com a felicidade. Sim, Uhum. Né? Porque eu acho que quando você tem paz e felicidade, você tem o resto. tem tudo. Você tem tudo. Eu Exatamente. iria nessa Legal. escolha. Ricardo, de uma forma bem genérica, assim, mais abstrata, se você tivesse o poder de mudar algo no mundo, você começaria pelo quê? O que seria? Não mudaria nada. Porque na sabedoria de Deus, é que a nossa sabedoria é infinita. É finita. A nossa sabedoria é finita. A sabedoria de Deus e a maneira que está feita hoje, ela é feita de alguma forma, de alguma maneira que a nossa vã filosofia, né, não consegue ainda imaginar. Então, se tá Tudo é assim, perfeito. é para ser desse jeito. Tudo perfeito, não, mas eu acredito que tem aquelas pessoas, até a pessoa que é ruim, que faz maldade, acho que a gente tem que ver ela como alguém que está longe, né? Não que não tem que ter penalização, não que não tem que ter a justiça, claro, tá? Mas eu creio que é gente que está longe, que tem desconhecimento do amor e da dor, e que quanto aquilo faz mal para ela e para os outros, né? Uma Famosa ignorância, frase, né? a ignorância. Você aprende pelo amor ou pela dor. Então, quando a gente não consegue entender isso, né, e se é desse jeito por algum motivo, quem sou eu para mudar as coisas que Deus fez no mundo? Então, eu não mudaria. Que massa Eu isso aí. confio em Deus do jeito que tá. É, e Que tem, alguma né? coisa eu enxergo que eu não tô vendo. Talvez, algumas coisas hoje eu já vejo, né? Mais claramente, na minha ideia ou intuição de como que é o mundo hoje, algumas coisas eu tenho uma formação e um conhecimento próprio meu, se é verdade ou não, mas eu acredito que é por isso, né? Mas é certeza disso? Não. Minha intuição diz que sim, mas quem sabe disso no final é Deus. E se tá assim, é por algum motivo que a gente não compreende. Então, É. eu confio 100% ali do jeito que tá. Romanos fala, né, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, então a gente tentar acreditar que tudo que acontece tem porquê. Deus fala com você fácil, assim, você conversa com ele e tal, e ele te responde? Às vezes eu sinto, assim, converso bastante, responde várias vezes. Principalmente em momentos de meditação, mentalidade. Eu sinto, às vezes eu tenho aquela energia, cara, isso aqui não é pra fazer assim. Cuidado com Você leva isso. pros negócios? Você Levo, o joelho no levo. chão, falar esse é o caminho, esse não é? Levo, converso, tento sentir a energia da pessoa, isso dá certo, isso não dá. O feeling, o modelo, acho que você tem que conversar com mais alguém. Uhum. Legal. Tudo. O Rodrigão veio aqui, ele falou uma frase que pegou muito a intuição, jardim sagrado. O Rodrigão da Rodrigo Ferreira, ele Rodrigo é um Ferreira. missionário católico. Que A intuição é um é. jardim sagrado. Então, toda vez que você deve confiar nela, e porque ela de fato é muito importante você se conectar com isso. Sim. Né? E tá cada vez mais forte, assim, quando as pessoas vêm aqui e falam, sempre lembro disso, sempre lembro. É pra confiar nela. Tem algum sonho que você não realizou, gostaria de realizar? Pode compartilhar com a gente já tá chegando perto do fim. Cara, hoje vamos lá, sonhos de pessoais é ser feliz, né, constantemente, a felicidade é algo que você trabalha todo dia. Na parte de negócio, nosso sonho hoje é fazer a diferença nesse mercado pet tech, de mudança. Uhum. E o outro é cada vez mais poder ajudar e ser um líder que eu possa fazer líderes melhores que eu, que é o que faz parte aí do meu propósito. Uhum. Então, acho que nunca é um sonho fim, mas um sonho que todo dia a gente tá lapidando. Legal demais. Vai lá. Se o Ricardo de hoje pudesse dar um conselho lá pro Ricardo, que vendia o caroço do abacate com álcool, Vendia garrafada. vendia garrafada do avô. Tem água aqui. Não tem aqui, pegou errado. Tá. Qual seria? Que conselho você daria pra você, pro Ricardo do passado? Lá Hoje. no começo. Cara, não muda nada, porque mesmo as coisas que deu errado contigo, com tudo com você, é que formou o que você faz hoje.
Então acredita no processo e recebe de peito aberto aí que... Uma das frases do estoicismo, inclusive, né? Memento mori, né? Ama seu destino. Independente do que seja, ama seu destino e recebe aí de peito aberto. Legal. Eu vi o Clóvis de Barros falar assim que às vezes você segue num caminho tortuoso de muitos desafios, né? E a gente tem a tendência de achar que o outro caminho seria o caminho da luz. Mas não é. É um caminho tortuoso, só que à sua maneira também. Então, a hora a gente tem que entender que todos os caminhos terão tortuosos, terão desafios. Cada um à sua maneira. Então, talvez aquela decisão que você tomou naquele momento é a melhor decisão. Porque era aquilo que você tinha naquele momento. Né? Isso deixa tudo muito mais leve. Ou que precisava ser tomado por alguma coisa você trabalhar em você. E é o que eu falo, o resultado que a gente tem hoje é baseado nas dificuldades que a gente passou lá atrás. E se não tivesse passado essas dificuldades, não teríamos o resultado de hoje. Exato. Não teria se formado por quem você é hoje. Exatamente. Essa forja, né? É uma série... A gente tá chegando no fim. Tá tão bom. O Ricardo vai ter que voltar aqui. E aí foi legal, a gente fala que todo mundo que vem aqui é uma oportunidade da gente se conhecer, a gente conhecer o teu coração, você conheceu o nosso, você conheceu o nosso propósito. E a gente agora é amigo, tá? E aí a gente quer saber de você, assim, olhando a perspectiva, a mensagem que a gente quer passar para os amigos que nos assistem. Quem que você imaginou, falou assim, puxa, tal pessoa tinha que estar aqui com vocês também, podendo trazer a jornada, dando, né, o que deu certo, o que deu errado. Tem alguém que você quer indicar pra gente, pra estar aqui com a gente? Tá aqui, claro, daquele estado, do Brasil, de fora. Assim, como a gente teria que ser mais ou menos aqui da região, Da região? né? Ou alguém que venha pra fora e também você... Assim, às vezes a pessoa não tá aqui, mas tem um impacto aqui, né? Perto da gente, enfim. Né? E também, né? Se chegar aqui e impactar as outras pessoas. Você falou que tinha aqui umas 7 pessoas que... Eu até anotei aqui que você colocou com muitas histórias boas aqui no Mato Grosso do Sul, né? Vamos lá. Indico o Éder, né? Da Life 30. Ele passou por alguns desafios lá que... Eu já fui, eu sei. Eu é? gosto do Éder. Tem uma história muito interessante. Tem. A gente pode contar pra vocês. Quem mais? Diogo, né, meu amigo do Vendley, território do vinho. Já veio. Já veio? Então já. Tá. Diogo querido, né? Gente, fui sócio dele lá no território, período depois. Muito gente boa. Que legal. Vamos pra lá. O Rigonati, quando vier em Campo Grande, trago ele aqui pra vocês. Uhum. O Léo do Calma da Mente, também pra trazer pra cá. Legal. O Dijan Barros. Já veio. Já veio também. Paulo Antunes. Não. Ex-pretendente da Caixa Econômica. Paulinho, aposentado. Hoje não mais. Ou não, aposentado nada. Já voltou a trabalhar hoje com empresa de investimento em São Paulo. Um cara também que fantástico, assim. Aí depois você me passa também. Depois passa mais, pelo WhatsApp, eu vou te cobrar. Legal, muitas Vou te dar um oi lá e indicações vou te pedir. A gente vai para nossa pergunta derradeira, pergunta final. Se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para 8 bilhões de pessoas e contando, né? Todas as pessoas do mundo passarão pelo seu recado. Se você tivesse essa oportunidade, que recado você deixaria para o mundo? Vai aparecer em todas as telas, em todos os jornais, em todas as revistas. Não tem como fugir do seu recado. Que recado você deixaria olhando para essa câmera aqui? Vamos lá. Você pegou de surpresa, hein? Ficou fundo mesmo, hein? Eu acho que eu colocaria ama seu destino, né? Ame seu destino, trabalhe a sua evolução, não leve as coisas que acontece contigo hoje ao pé da letra como uma punição, talvez seja um aprendizado para o seu crescimento. Se municie de pessoas que possam te ajudar nesse processo, seja como mentor ou conselheiros. Se municie de pessoas que possam te ajudar a levar esse seu sonho e que fiquem com você no dia de chuva, não só no dia de sol. Busque espiritualidade, busque ser uma pessoa melhor e tudo que você for fazer na sua vida hoje, acho que tenha claro essa seguinte pergunta na sua cabeça. Isso que eu vou fazer, ou isso que eu estou me propondo a fazer, isso vai fazer bem para o mundo? Então, eu penso que esse conhecimento de simpatia, a hora que isso tudo vai acontecer e vai surgir, o bem comum tem que estar sempre relacionado. Então, ame o que você faça, ame o seu destino, ame as pessoas que Deus coloca no seu caminho e ame, acima de tudo, você, porque cada um de nós tem um Deus interior.
Caramba. Show! Uau. Muito bom, muito bom. Muito Não bom. tô, não tô. Cara, cada episódio é um aprendizado novo. Eu fico muito feliz de estar aqui sentado nessa cadeira ouvindo mentes brilhantes. E hoje foi o dia de bater esse papo com o Ricardo Nantes. Obrigado, irmão, pela Imagina, entrega. obrigado, pelos Júnior, ensinamentos. Werner, Foi Sabrina. incrível. Privilégio demais, privilégio demais. Acho que um dos... Que eu anoto muito, né? Quando eu anoto muito, você fala assim... Olha a minha folha aqui. dá aquela sensação de... Ai, cara, tá acabando, né? Putz, podia... Uma rolar mentoria, um pouco né? mais, Muito bom, cara. Você falou do Marco Aurélio, né? Tem uma frase dele no Cartas, no Meditações, que ele fala... A alma se tinge da cor dos nossos pensamentos. Né? A Sabrina falou... Né, do teu coração, enfim, você é um cara muito, passa essa energia boa, assim, né, essa coisa de leveza pra vida. E uma outra frase que me veio aqui do Santo Agostinho, né, fé é você acreditar no que ainda não vê. E a recompensa dessa fé é você ver aquilo que você crê. Exatamente. Né? E completando Santo Agostinho, né? A fé se mostra em obras. Isso. Não só Putz, em ações. conectado com tudo que você trouxe aqui, né? Às vezes a gente falou assim, parece que ele vê o futuro, né? Na verdade, é a fé. É você fortalecendo a tua fé, colocando a energia naquilo e a recompensa vem lá na frente. Você vai ver aquilo que você crê. Né? Muito bacana, cara. Obrigado, tá? Valeu mesmo, de verdade. Eu também quero agradecer. Acho que a gente aprendeu muito hoje. Eu jogava basquete também, sabia? Ó. 1,58 m. Eu era armadora. Armadora. Tem um No time time de feminino. aqui da Uana. Tem um time feminino. Pois é. Lá com o Cláudio, vocês É que deviam eu tô jogar. tão, Claudinho, meu amigo. Cláudio joga meu com a amigo gente de até hoje. infância. Beijo pro Claudinho, meu amigo de infância. Mas eu tô tão bem, meu joelhinho tá tão bom, que eu tô na musculação, tô quietinha lá. Mas, ó, que prazer te conhecer, que prazer aprender com você. Essa história é incrível. Eu acho que a gente cumpriu o nosso propósito aqui de levar para quem nos assiste, para quem nos escuta, essa garra, essa possibilidade de fazer diferente, desde que você era criança, você já pensava diferente. E que bom que você pode estar aqui hoje compartilhando como você pensava, o que deu certo, o que deu errado. Então, só agradecer mesmo, porque acho que você abriu o teu coração, contou pra gente, e é isso que a gente quer entregar para os nossos amigos do Novocast. Essa esperança, ó, pode dar certo, né? Assiste de novo. Ele deu uma mentoria aqui, galera, pra gente, né? De como começar a empreender. Então, desejo aí que Deus te abençoe, tá? Na tua jornada, que dê certo aí o projeto da parte agora de pet, que vocês estão inovando, né? E é isso. Obrigada, um beijo. Obrigada, tá? Eu que agradeço, gente. Novamente, prazer enorme estar aqui com todos vocês. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Curte, Curte, compartilha. E Falamos segue o junto, canal. Bom demais, Até o próximo. Valeu. Tá?